Eu sou Juliana Mendonça, psicóloga clínica, especialista em artes visuais e psicologia do desenvolvimento. Hoje eu venho até aqui para conversar com vocês sobre a questão do aleitamento materno. Nesse momento de agosto dourado, onde a gente escolhe essa cor para falar de um padrão ouro do leite materno, uma questão que tem sido levantada é: e o papel do pai? Onde é que o pai entra nesse processo que biologicamente é tão da mulher, de amamentar? Como é que ele também aprende a participar desse processo? Qual a função disso? Para que haja esse padrão ouro, a gente também precisa desse suporte do masculino, que é o que a gente vai descobrir hoje. Para podermos entender a importância desse papel do pai nesse processo da amamentação, é importante a gente compreender antes alguns detalhes sobre a nossa constituição psíquica. Então, todos nós possuímos a potencialidade de desenvolver características tanto do masculino como do feminino. Então, ainda mais hoje, essas características estão super misturadas. As características que dizem respeito ao masculino são características que culturalmente foram vivenciadas mais no homem, como, por exemplo, organizar, planejar, proteger, enquanto que as características do feminino em nossa cultura foi mais desenvolvida na mulher, o dar o afeto, o acalentar, o nutrir, a criatividade. Mas todos nós, homens e mulheres, possuímos a capacidade de desenvolver as duas características. Inclusive, o ideal é que a gente possa ter essas duas características em equilíbrio. Acontece que, no momento em que uma mulher está amamentando, ela está vivenciando profundamente essa relação com o feminino, essa relação com o materno, que é essa capacidade nossa de nutrir um outro ser através do nosso próprio corpo. É algo tão bonito, tão mágico, mas que também demanda muita energia física, muita energia emocional. E tudo isso faz com que a energia da mulher esteja quase que 100% voltada para esse processo. Então, muitas mulheres me procuram falando que estão tão cansadas, estão às vezes se sentindo insatisfeitas, porque por mais que tente existir uma organização, a mulher ela termina sendo incumbida desse papel de uma dedicação maior por uma questão mesmo biológica. Aquelas crianças que são amamentadas, elas têm essa demanda da mãe. Então é todo um cansaço físico e emocional decorrente desse processo de nutrição do bebê. E por mais que já seja um tema batido, é sempre importante a gente salientar a importância da amamentação. Porque tem pesquisas que mostram que 13% das crianças são salvas por esse processo de amamentar. A imunidade da criança que tem essa amamentação, até pelo menos os 6 meses, a amamentação exclusiva, ela tem um nível de imunidade muito maior do que outras crianças. Isso sem nem mencionar a questão do afeto, da segurança. A criança ela está em contato direto com o corpo da mãe. Esse corpo que ela foi nutrida, que ela foi desenvolvida. Então isso gera um nível de segurança na estrutura da criança, na própria estrutura psíquica da criança, que não tem como a gente estabelecer qualquer nível de comparação com aquelas crianças que não possuem esse privilégio de serem amamentadas. Então, a mulher nesse processo, ela se vê em um cansaço físico, nesse cansaço emocional, e o que é que ela necessita, já que toda a energia dela está voltada a esse processo de amamentação. Então, a mulher necessita que todas as outras necessidades delas seja minimamente suprida.
É claro que isso em um mundo ideal aconteceria, mas ela precisa estar em um ambiente seguro, ela precisa estar sem maiores preocupações, como por exemplo o estado da casa, a estrutura da casa, isso ao menos no momento em que ela estiver amamentando. Então, enquanto a mulher está naquele envolvimento com o bebê, é importante que ela esteja em um ambiente minimamente seguro. Então, e aí que entra o papel desse masculino. Esse masculino que espera-se que seja exercido pelo pai. Então a mulher está vivenciando profundamente esse exercício do feminino, do maternar, do nutrir um outro ser. Então essa função que em equilíbrio ela pode até ter em outros momentos da vida, mas nesse momento uma mulher não tem condições de ter em equilíbrio esses dois fatores. Então espera-se que uma outra pessoa exerça esse papel de proteção e de segurança. E isso a gente espera que seja dos pais. Então daí que entra a importância fundamental nisso que a gente chama de padrão ouro do leite, essa parceria entre pai e mãe da criança, porque aí o pai entra como sendo alguém que vai assegurar que aquele espaço fique tranquilo. Às vezes até mesmo alguns familiares podem incomodar, principalmente nos primeiros meses que a mulher tem um bebê, o bebê chegou, a novidade. Agora a gente está um pouco suspenso, não é mais as visitas familiares, ligações. Então cabe ao pai exercer esse papel de proteger esse ambiente, para que a mulher ela possa se dedicar apenas ao nutrir aquele bebê, que já é algo que demanda muita energia física, energia emocional. Então, de forma prática, o que o pai pode e deve fazer para participar desse momento de amamentação, para cumprir o seu papel nesse momento de amamentação, é primeiramente se sensibilizar a esse processo da mulher, tentar compreender que ela está passando por um processo mais sensibilizado, mais vulnerável, e para além disso dar todo esse suporte estrutural. Às vezes são coisas simples que fazem toda a diferença. Ajeitar uma almofada enquanto ela estiver amamentando, ajudar ela a se alimentar enquanto ela estiver amamentando, ajudar ela a ficar em uma posição mais confortável durante esse processo de amamentação. Às vezes são detalhes simples, mas que ajudam muito. A criança, a minha filha mesmo, durante a noite, ela acorda muitas vezes. E nos dias que ela tá mais sensível, por conta do nascimento dos dentes. E é cansativo, às vezes, só o fato de pegar ela do berço e colocar ela no peito para amamentar. Então o pai dela, às vezes, pega ela no berço para mim e simplesmente coloca ela para amamentar no meu peito. Então isso já dá uma ajuda imensa, porque o cansaço vai se acumulando. E quando a gente tem esse suporte, faz toda a diferença. Essa é uma responsabilidade do pai. Então, as mulheres que não têm essa presença do pai junto a elas, o ideal é que elas possam ter essa função de apoio sendo exercida por outros familiares, seja por alguém mais próximo, pela própria mãe, pelo pai dela, por algum amigo, amiga, algum parente que esteja mais próximo, que possa dar esse suporte estrutural nesse momento de amamentação. E todo esse contato, esse suporte que esse pai ele vai dando nesse momento de amamentação, a criança ela vai sentindo, o bebê ele vai sentindo. Então isso já vai construindo o vínculo entre eles. A gente vê algumas fotos que tem na internet de alguns bebês que estão tentando amamentar no peito do pai.
Então, isso não era para ser o incomum, não era para ser a exceção, a regra. Isso era para ser o que é comum de ser visto. Porque se o pai está dando esse suporte, está também exercendo em alguns momentos essa função de acalentar, de cuidar do neném, naturalmente o bebê vai procurar esse consolo também no peito do pai. Então é um processo que faz com que a criança ela estabeleça um vínculo também muito forte com o pai. Isso nós sabemos que é fundamental para o desenvolvimento saudável de uma criança. E teve uma imagem que circulou bastante na internet, meado do ano passado, mais ou menos, que foi uma imagem que foi feita, chamada do presépio, chamada Deixem a Mãe Descansar. É uma imagem muito bonita, de São José, ele tá ninando Jesus enquanto Maria dorme, enquanto Maria descansa. Então é uma imagem assim que chama, convoca todos os pais a assumirem também a sua responsabilidade enquanto criadores e educadores dessas crianças, para que a gente possa cada vez mais ter crianças mais saudáveis, mais bem resolvidas e com um vínculo forte, não só com a mãe, mas com um vínculo emocional de suporte também com essa figura paterna. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado aos homens principalmente e às mulheres também. Peçam ajuda, digam que os homens, como vocês precisam dessa ajuda, porque às vezes eles não sabem o que fazer. Então, se a gente pede ajuda de uma forma prática, ajeita aqui, diz pra fulana não ligar, ou atende aqui pra mim. Então, isso nos ajuda e também ajuda eles, para que eles possam ver o quanto eles são importantes e necessários também nesse processo. E eu atuo, como eu falei anteriormente, na área clínica. Meu contato segue aqui embaixo. Quem quiser mais informações, tirar dúvidas, perguntas, podem acessar minha página no Instagram, é o Colorindo Alma, e também entrar em contato comigo. Um beijo, tchau, tchau.